nós devemos ser sábios, nós devemos ser perspicazes, mas a palavra de Deus diz que nós devemos tomar cuidado com esse tipo de conduta que sempre tem alguma coisa escondida para usar na hora que achar mais oportuno e mais apropriado. A palavra de Deus diz que nós devemos ser simples como as pombas, transparentes. Aquilo que as pessoas virem em nós é aquilo que nós fazemos. Aquilo que as pessoas virem em nós é aquilo que nós falamos. E aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos. E não falamos uma coisa e fazemos outra. Ou fazemos uma coisa e dizemos que temos feito uma outra coisa qualquer. Transparência. Transparência só traz bênção para a igreja. Transparência só mostra exatamente o quanto temos sido os instrumentos nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Jonatas, então, aconselha Davi e o orienta em como ele deve seguir nesse conflito. Segundo, depois Jonatas conversa com Saul, seu pai. E a Saul ele expõe toda a incoerência do intento de Saul, que é matar Davi, versículo 1, versículo 4 e também o versículo 5. No versículo 1, Saul tornou público a sua intenção de matar a Davi. E a Bíblia diz que ele fez isso porque ele tinha medo de Davi e enxergava Davi como seu rival no reinado. Versículo 9 de 1 Samuel 18, na tradução da Nova Versão Internacional, diz que ele passou a ter inveja de Davi, porque carregava consigo sentimentos confusos sobre a razão por que Deus o rejeitara como rei. Ele achava que não tinha desobedecido a Deus, mas Deus disse: você me desobedeceu. E ele não aceitou o veredito de Deus sobre o que ele tinha feito. Ele achava que se preservasse o melhor do rebanho e o rei, e depois fizesse um louvorzão e sacrificasse tudo aquilo na presença do povo, ele estaria dando louvor maior a Deus do que Deus desejava. Mas Samuel disse de forma curta e grossa para Saul: tem prazer Deus acaso em sacrifícios? Acaso é a pompa que agrada a Deus? Deus se agrada quando nós vamos lá e fazemos exatamente aquilo que Ele mandou a gente fazer. Mas Saul não entendia assim. Saul achava que ele podia fazer a vontade de Deus mais ou menos e depois lucrar com isso para a popularidade do seu reinado. E Deus não permite que seus servos ajam dessa maneira. Hoje de manhã eu li a história de Geazi, servo de Eliseu. Quando Eliseu manda Naamã embora curado, sem sequer ter conversado pessoalmente com ele, não saiu lá para poder balançar a mão sobre a ferida, nem mandou ele tomar banho no mar ou no rio grande, mas mandou ele tomar banho ali no Rio Jordão 7 vezes. E quando ele foi curado, pleno de gratidão, ele queria dar presentes, e Eliseu diz: não vou receber nada de você, mas é para que você saiba que tem profeta em Israel. Quando Geazi viu aquilo, ele falou: eu tenho que pegar alguma coisa para mim. Pediu 35 quilos de prata, pouquinha coisa. E Naamã estava tão agradecido que lhe deu 70 e ainda arrumou mais 2 soldados para ajudá-lo a carregar. E mais 2 roupas. E Geazi mentiu, dizendo que era para 2 servos de profetas que tinham aparecido, mas ele queria uma casa melhor, ele queria uma roupa melhor, ele queria ter um certo status de que ele era o servo do grande profeta Eliseu de Israel. E o veredito foi que a lepra de Naamã agora pertenceria permanentemente à sua família, como aconteceu. Meus irmãos, nós seremos pastores, pessoas ficarão gratas por atitudes e ações nossas no ministério e nos oferecerão presentes. E esses presentes é para que nós fiquemos ligados a eles de tal forma que façamos vista grossa quando alguma outra coisa acontecer. E Deus diz: não aceita presentes dessa forma. É claro que muitos irmãos darão presentes por gratidão, mas nós não podemos usar de presentes para tentar manipular, tentar controlar, tentar fazer o nosso pé de meia. Deus não permite essas coisas. Quem quer tirar proveito do ministério não serve para o ministério, porque o ministério é para servir. E se nós queremos ganhar dinheiro com o ministério, não estamos entrando num bom lugar. Nós vamos ter problemas com o dono do ministério. Porque se nós pensamos simplesmente na prosperidade material, serão essas coisas que vão orientar nossas decisões quando mudarmos de campo, quando crescermos no ministério, quando houver a possibilidade de ganhar um salário melhor. Enquanto que sempre, seja para estar numa igreja maior ou menor, ir para um campo mais fácil ou mais difícil, sempre é a orientação de Deus e a vontade de Deus que deve determinar os nossos passos
e as nossas ações e as nossas intenções. Mas Saul não pensava assim, e por isso ele tinha problemas com Deus. Depois, Jonatas então fala de Davi a Saul, e é interessante você observar o que Jonatas diz para Davi que vai fazer, e o que Jonatas faz com Saul. Ele diz para Davi: falarei a teu respeito a meu pai. E diz o verso 4 que ele falou bem de Davi a seu pai. Como que nós vamos ajudar as pessoas a resolver conflitos se nós falamos mal uns dos outros? Como que nós vamos ter bons relacionamentos se sempre na frente falamos bem e por trás falamos mal? Jonatas fala que falará de Davi a Saul, mas por trás ele fala bem, ele não fala mal. Ele faz uma apresentação positiva de Davi para com seu pai, e ele o faz não porque ele está mentindo, ou está inventando, ou está aumentando as coisas, mas porque ele reconhece que Davi tinha aquele tipo de procedimento justo e correto e coerente com seu pai Saul, e por isso ele o defende, e o defende falando bem. Nós, pastores, temos a mania de sempre avaliar os nossos colegas. E muitas vezes, ao avaliar os nossos colegas, ele é uma boa pessoa, mansa. Tem esse detalhe, tem aquele detalhe que eu não gosto. E os detalhes que você não gosta sempre ocupam mais as suas palavras do que aquele primeiro elogio que você fez. Não foi isso que Jonatas fez com Davi. Ele não reconheceu que Davi era petulante mesmo. Ele não disse para só, pai, ele é meio chatinho mesmo, mas tem a misericórdia dele. Não, ele fala bem. Ele defende o caráter do seu melhor amigo. Não estou dizendo que nós vamos falar bem de quem faz o mal, mas que nós devemos falar bem de quem faz o bem. É assim que a palavra diz que nós devemos proceder. Você pode pensar assim, mas é muito fácil para Jonatas defender Davi, porque é seu melhor amigo. Mas ele está defendendo o seu melhor amigo diante do seu pai. E para o seu pai, Davi não é o melhor amigo, é o pior inimigo, e aquele exatamente que irá tomar o trono de Jonatas, seu filho. Ele vai deixar isso bem claro em 1 Samuel capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Mas Jonatas expõe para Saul a incoerência do seu intento nos versos 4 e verso 5. Deixa eu resumir o que Jonatas fala para Saul aqui. Ele diz para Saul assim: não peque contra quem não pecou contra você, meu pai. O que ele fez foi muito importante para Israel e para você como rei. Você mesmo se alegrou e usufruiu da sua vitória porque trouxe dividendos para o seu reinado. E ele fez grande livramento sendo usado por Deus nessa questão. Como o senhor pode tramar contra uma pessoa inocente? É isso correto, Senhor meu pai? Esse foi o argumento de Jonatas com Saul. Percebam que ao falar bem de Davi, ele não denigre também o seu pai. Respeitosamente, ele mostra para o seu pai que tudo o que ele estava desejando era incoerente, era incorreto e era pecaminoso. E por que ele fez assim? Ele fez assim porque ele colocou Deus em foco no meio da questão. Uma das coisas que eu descobri a fazer uma série de exposições sobre Jonatas é que todas as vezes que Jonatas atua, em qualquer momento, sempre, invariavelmente, ele coloca Deus como o centro das suas ações. Quando ele ataca, ele e os seus soldados sozinhos, seu escudeiro sozinho, em Miquimás, capítulo 14, a guarnição dos filisteus, ele chega para o seu soldado lá, para o seu escudeiro e diz: olha, Deus vai nos ajudar nisso. Deus livra com poucos e Deus livra com muitos, então vamos acabar com esses incircuncisos de uma vez. Então logo ele começa a escalar ali o desfiladeiro de Miquimás, Deus dá um terremoto, e aí começa literalmente a chover filisteus pelas suas costas. O texto diz que ele está de gatinhos, os filisteus tropeçam nele, cai diante do escudeiro e o escudeiro mata. Mais de 20 soldados ele matou de uma só vez ali. Deus mandou um terremoto para derrubar todo mundo na sua presença, e alvorotou o acampamento dos filisteus de tal forma que Israel pôde vencer, e vencer grandemente aquela batalha. Depois, quando Saul faz o seu voto irrefletido, e Jonatas é pego no seu erro, porque de fato ele desobedeceu a ordem do seu pai, sem saber, mas desobedeceu. Quando Saul diz: Jonatas, você vai morrer, Jonatas diz: estou aqui, faça o Senhor a sua vontade.
E todas as vezes Jonatas coloca Deus no centro. Por que Jonatas coloca Deus no centro? Porque ele é um homem crente. Ele não consegue ver nada adiante dos seus olhos sem a participação, sem a condução, sem o pastoreio, sem a ajuda de Deus. E por isso ele coloca Deus no centro. A amizade dele com Davi, a Bíblia diz que toda ela foi vivida perante o Senhor. Como essa amizade pode ser homossexual se ela foi feita em obediência ao Senhor? E é interessante que quando Davi comete o seu terrível adultério com Batseba, a palavra de Deus diz que Deus envia Natã para tratar da questão. Mas se Davi e Jonatas eram homossexuais, por que Deus nunca colocou o dedo nessa ferida, uma vez que em Levítico 18 ele diz que aquela prática é abominável na sua presença? Por uma razão muito simples. Jonatas e Davi nunca foram homossexuais, nunca tiveram um relacionamento homossexual, mas eles viveram uma verdadeira amizade respeitosa, justa, e conforme diz o texto em 1 Samuel 18 e também em 1 Samuel 23, perante o Senhor, ou seja, em obediência ao Senhor e à sua palavra. E aí, Jonatas traz Deus para a conversa. Tem Davi, tem Saul, tem eu, mas também tem Deus. E Deus tem que participar dessa questão. Então, Jonatas faz aquilo que Paulo faz em Filipenses capítulo 4, versículo 3 em diante, no caso de Evódia e de Sintique. Paulo nos mostra ali em Filipenses que existem pelo menos 3 atitudes que podem ajudar a oferecer um auxílio que auxilia pessoas em conflitos. Primeiro, Paulo diz que nós devemos ajudar as pessoas a focalizar o esforço conjunto. Paulo diz que Evódia e Sintique devem pensar concordemente no Senhor por causa do trabalho que já realizaram juntas na obra de Deus. Não compensa manter o conflito, porque o trabalho de Deus vai perder com isso. Paulo então focaliza o esforço conjunto. Ele sabe muito bem que o tempo não é um bom médico para curar as feridas, que é preciso que haja auxílio. Portanto, em segundo lugar, ele diz que é preciso focalizar a herança cristã comum. Paulo diz que Evódia e Sintique devem não somente voltar a trabalhar juntas porque trabalharam juntas no passado, mas porque elas são irmãs em Cristo. Elas têm a mesma herança cristã junto uma com a outra. Aqueles que cooperam na obra do Evangelho têm os seus nomes escritos no livro da vida. O verdadeiro motivo da alegria cristã é sermos salvos juntamente em Cristo. Por isso, a salvação em Cristo é um grande incentivo para que haja união e também unidade no trabalho. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58, que nós devemos ser abundantes, presentes, atuantes no trabalho, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, poucas vezes nós percebemos o que é que está por baixo, sustentando essa afirmação de Paulo. O capítulo 15 de 1 Coríntios é o grande capítulo da ressurreição. Por que devemos trabalhar muito e juntos na obra do Senhor? Porque nós experimentamos e usufruímos da mesma esperança, a ressurreição dos mortos, por meio de Jesus Cristo. É isso que faz o trabalho ser bom, é isso que faz o trabalho ser forte. Não é simplesmente a animação, mas é a esperança que nos motiva e nos sustenta todo o tempo, a esperança da ressurreição. Então Paulo diz que nós devemos evitar auxílios que não auxiliam e pede para o fiel companheiro de jugo ajudar Evódia e Sintique nesse sentido. Fiel companheiro de jugo é tradução da palavra sísigos, que pode muito bem ser um nome próprio e não simplesmente a designação de uma pessoa que vai ajudar. Poderíamos traduzir assim: e a você, fiel sísigos, peço que as auxilies para que se reconciliem no Senhor. A palavra sísigos era um nome próprio muito comum na época do Novo Testamento. E aí, eu gostaria de pastoralmente apresentar para vocês alguns tipos de auxílios que não auxiliam, para que nós possamos, como conselheiros, auxiliar verdadeiramente as pessoas. Nós temos que evitar aquilo que não ajuda nos conflitos. Por exemplo, auxiliar é diferente de ser omisso. Eu sei que há um conflito, então eu digo, não tem nada a ver comigo, e deixo para lá. E poderia ajudar porque sou amigo de um, sou amigo de outro, mas não, eu não vou me envolver com isso porque eu corro o risco de perder a amizade dos dois. E a Bíblia diz que omissão, quando você tem condições de ajudar, é pecado.
Então, sabendo que há conflitos na igreja, mas sentindo o cheiro de algo mais perigoso que pode até tirar membros da igreja, pastores se calam e fazem que nem usar com aquela arca da aliança quando Davi a transportou para Jerusalém. Não vou falar nada, porque Davi é rei, vai que ele corta a minha cabeça, não é num carro novo que não pode carregar, tem que ser no ombro dos levitas, mas eu vou ficar quieto. Se der algum problema, eu ajeito. E deu problema, e ele foi ajeitar, e a Bíblia diz que Deus o matou na sua presença porque ele foi irreverente. E qual foi a sua irreverência? Não ter se interposto entre Davi, para mostrar para Davi como deveria ser feito aquele transporte. Ele sabia, mas ele ficou com medo e não fez nada e pagou por isso. Muitos pastores perdem o seu pastorado porque quando o problema está começando, ele diz, isso vai dar galho. E esquece que o principal para-raio desse galho vai ser ele quando ele ficar tão difícil de administrar que a igreja vai dizer, você foi incompetente, vamos procurar outro. E aí nós jogamos a culpa na igreja dizendo que ela nos trata mal quando nos tratamos bem, mas tratar bem não é se esconder de trás da Bíblia. Tratar bem é lidar com o problema, porque é nossa obrigação. É assim que funciona. Pode ser até que sejamos demitidos porque tratamos do problema, mas aí sim, quem agiu errado e quem agiu mal terá brasas vivas sobre a sua cabeça, não aquele que fez o que Deus mandou fazer. Segundo, auxiliar é diferente de ser aliado. Pastores costumam se aliar com famílias e com problemas dentro da igreja. Não, irmãos, resolver conflito não é tomar a posição de aliar a esse ou aquele porque é mais forte ou porque é mais oprimido. Nós estamos ali para ajudar de forma mais imparcial possível as pessoas a se perdoarem, a se reconciliarem e não tomar um partido para que assim, quem sabe, a gente fique com a maioria e o prejuízo seja menor. Pastores fazem assim e Deus não se agrada dessas coisas. Auxiliar é diferente de ser dissimulador. Como aqueles judeus que vieram de Jerusalém a Antioquia, quando Pedro estava visitando calorosamente a igreja, retribuindo a visita que Paulo tinha feito alguns meses antes. Paulo diz, ressentido, que Pedro, quando não tinha nenhum judeu por perto, ele comia com os irmãos, ele andava com os irmãos, ele orava com os irmãos, ele cultuava com os irmãos, ele se hospedava com os irmãos. Mas aí chegaram judeus e dissimularam com Pedro, e dissimularam até ao ponto de convencer Barnabé. E Paulo então diz, eu tenho que tomar uma atitude. E aí ele levanta o dedo em riste, coloca o dedo no nariz de Pedro e diz, você é incoerente. Porque você está dissimulando a verdade com esses aí que não querem obedecer a verdade. E graças a Deus o apóstolo Paulo fez aquilo. Porque ao fazê-lo, ele mostrou na prática como que muitas vezes nós pecamos contra a doutrina da justificação. Nós menosprezamos a doutrina por causa de uma comodidade social que nós tiramos proveito dela. E Paulo diz, Deus não nos chamou para comodidades sociais. Deus nos chamou para o serviço da verdade. E a reconciliação só acontece quando de fato aceitamos uns aos outros em pé de igualdade como irmãos dentro da igreja. Não devemos tratar melhor aquele porque tem mais, não devemos tratar melhor aquele porque é mais antigo, não devemos tratar aquela porque é mais carismática e mais popular, nós devemos tratar o povo de Deus como o povo de Deus sempre. É assim que nós devemos fazer. E por último, auxiliar é diferente de trair. Quantas vezes nós tomamos pé de questões dentro da igreja para massacrar ou para sacramentar o mal feito? Não é trair as pessoas, ouvir o que elas estão vivendo e sofrendo para depois ir fofocar com outros. Na igreja do Senhor Jesus existem aqueles que agem como o jornal popular, que sabem das últimas primeiro e por isso querem contar para todo mundo. E eu fui pastor numa igreja em que isso era feito na reunião de oração. Tinha uma irmã que vinha nas reuniões de oração só quando ela tinha uma novidade para contar, e ela contava na forma de pedido de oração. Irmãos, eu queria pedir oração pela família tal, porque eles estão na beira do divórcio, porque o marido fez isso, porque a mulher falou aquilo e porque o filho então me contou. Vamos orar por isso. Contou a fofoca da semana. Mas na semana seguinte ela não aparecia, ela não tinha nada para contar. E nós temos que tomar cuidado com isso. Assim como temos que tomar cuidado com aquela atitude de lavar a alma na oração.
Uma senhora certa vez chegou para mim: pastor, na reunião de oração da SAF, eu lavei a minha alma. Quando eu fui orar, eu contei todos os pecados daquelas mulheres para Deus, para elas tomar vergonha. Nós não somos chamados para ser traidores. Nós somos chamados para ser reconciliadores. Esse é o nosso ministério. Fazer com que as pessoas no meio do conflito vejam a graça. Fazer com que as pessoas no meio do conflito calcem os sapatos da misericórdia. Fazer com que as pessoas no meio do conflito percebam a bondade de Deus e de forma benigna implantem o bem aonde parece que só tem o mal. É isso que Deus quer de nós. E Jonatas fez isso entre Saul e Davi. Ele falou bem de Davi para que Saul percebesse que ele não estava enxergando direito a situação e que no seu coração o que estava plantado não era a verdade, mas era mentira, era mágoa, era ressentimento, e aquilo estava fazendo mal para ele, seu pai. E somente o seu pai aqui sofreu as consequências de toda aquela ira, aquela maldade, aquela inveja no seu coração. Então ele desmascara o pecado do pai, e ele o faz sem desrespeitá-lo e sem trair a sua amizade com Davi. Na minha opinião, não existe um conselheiro mais sábio, mais equilibrado e mais perspicaz do que Jonatas no Antigo Testamento. Um jovem. E por último, terceiro lugar, verso 6 e verso 7, toda a estratégia da ação de Jonatas visava uma única coisa: a reconciliação entre Saul, seu pai, e Davi, seu amigo, a fim de que ele não ficasse ali no meio daquela guerra entre os dois, a fim de que ele pudesse usufruir a alegria de ser filho e a alegria de ser amigo, a fim de que ele pudesse ver paz na sua casa e na sua família, que ele pudesse ter o amigo de volta em casa como era antes, e que ele pudesse ver o respeito e a alegria e a satisfação de seu pai como era antes. Esse era o seu objetivo, a reconciliação. E o texto diz, em primeiro lugar, no verso 6, que quando Saul ouviu de forma tão clara, de forma tão respeitosa, o que Jonatas falou a respeito de Davi para ele, ele então jurou que Davi não seria morto. E Jonatas então promoveu o encontro da reconciliação, pois o verso 7 diz que ele foi até Davi, chamou Davi, contou-lhe transparentemente todas as palavras e o levou até seu pai. E o versículo termina dizendo que esteve Davi perante este Saul como dantes, como estava antes, ou seja, morando na sua casa, comendo à sua mesa, vivendo na sua comunhão familiar. A reconciliação é o principal agente da integração e o alvo do perdão na vida da igreja. Não querer conversar com as pessoas sobre aquilo que precisamos resolver representa dureza de coração. Somos cristãos por causa do perdão. Somos cristãos para aprender a praticar o perdão. E essa é uma marca exclusiva da igreja que você não encontra em nenhum outro lugar a não ser no cristianismo. Como que nós podemos concluir? Jonatas foi eficaz, pelo menos nessa primeira tentativa de reconciliação entre Saul e Davi. É claro, os irmãos conhecem a história. No capítulo 20, Saul vai colocar tudo a perder outra vez e vai começar tudo de novo. E aí você pode pensar assim: não vale a pena ser conselheiro, não vale a pena tentar ajudar, porque as coisas desgringolam de novo outra vez. Pastor, está aí a experiência de Jonatas, ela foi ineficaz, porque depois Saul fez tudo outra vez e fez pior. Ainda colocou Mical no meio da jogada, estragou a vida da sua filha caçula. Mas algumas coisas que nós aprendemos com essa eficácia temporária ou essa eficácia parcial de Jonatas para com Davi. Primeiro, nem sempre seremos eficazes, pois a reconciliação não depende do pacificador, mas depende dos envolvidos. Ora, o pecado não era de Jonatas, era de Saul. A vítima não era Jonatas, era Davi. Por que Jonatas é que tem que perder noite de sonos por causa disso? E isso é um conselho e um ensinamento importante para nós, pastores, porque, via de regra, assim como Paulo também morria de preocupação com as igrejas, nós morremos de preocupação com as nossas igrejas e perdemos sono por causa delas, e muitas vezes de forma injusta, inapropriada e desnecessária. Nós temos que aprender no ministério
a não carregar culpa dos outros nas nossas costas, e nem os seus erros, e nem os seus problemas. Nós temos que ter consciência de que somos auxiliares que ajudam, mas que os problemas não são nossos. Se as pessoas não quiserem a reconciliação, ainda que outros vão dizer que nós sejamos responsáveis, não será verdade. E eu quero dizer para os irmãos, quantas vezes eu fui acusado de ineficaz, de incapaz, porque outras pessoas não quiseram perdoar e dar o perdão. Irmãos, no dia do juízo, Deus não vai colocar nada disso nas minhas costas. Deus vai colocar nas costas de quem não quis perdoar. Deus vai colocar nas costas de quem não quis escutar. Se não, coitado de Jeremias, o profeta chorão, pregou 40 anos e ninguém escutou, e tudo que ele falou aconteceu. Foi esbofeteado, passou fome, foi colocado dentro de uma cisterna cheia de lama, porque disse a verdade. Porque disse a verdade para quem deveria ouvir a verdade. Disse com respeito e disse em nome de Deus. Mas as pessoas não quiseram ouvir, rasgaram livros na sua frente, cuspiram na sua cara, esbofetearam, colocaram dentro de cisterna e disseram, faça ele passar fome até ele mudar de opinião. Mas no dia que Nabucodonosor chegou em Jerusalém, todo mundo foi escravo. E Nabucodonosor ficou sabendo que Jeremias tinha dito que aquilo ia acontecer e mandou chamá-lo. Vá para onde você quiser. Se você quiser ir com a Babilônia para mim, vou te tratar bem lá. E Jeremias disse, Babilônia não é o meu povo. Então vá para onde você quiser. E ele ficou em Jerusalém, vendo toda aquela destruição que ele tinha profetizado. Mas que ele pediu para Deus, Senhor, não sejas tão severo assim. Agora, no dia do juízo, Jeremias está ileso. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Nós temos que aprender a fazer isso, meus irmãos. Saber que, se visamos a glória de Deus e procuramos mostrar aos envolvidos a oportunidade de crescimento que aquela crise, aquele conflito traz, elas, mais do que nós, experimentarão as bênçãos da paz. E nós nos alegraremos com elas porque fomos úteis, como deveríamos ter sido. Segundo, lembre-se de que para auxiliar com eficácia nós precisamos saber, conhecer e saber medir os limites da nossa confiabilidade. As pessoas confiam em nós? Por que muitas vezes as pessoas não nos procuram nos nossos gabinetes? Porque todas as vezes que eles nos procuram nos nossos gabinetes, nós colocamos o problema deles na agulha do primeiro sermão que a gente prega no púlpito depois, para fazer carapuça. E essa é uma atitude pastoral antiética e não bíblica. Eu conheço inúmeros pastores que perderam o ministério porque fizeram do púlpito um local de fofoca e não um local de cura, de aconselhamento e de ensino, como deve ser. Paulo, quando diz que Cisígos deveria ajudar aquelas irmãs, é porque Paulo vê em Cisígos o homem certo, na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Nem sempre seremos nós aqueles que Deus vai usar para reconciliar, e nós devemos ajudar e apontar para as pessoas, olha, ajude fulano, você é mais próximo dela do que eu. Nem sempre as pessoas nos ouvem, elas acham que tem que ser profissional como nós. Mas a palavra de Deus diz que quando a palavra habita ricamente no coração da igreja, todos podem aconselhar, todos podem ensinar, todos podem receber conselhos, todos podem receber ensinamento, porque o Espírito habita neles e eles conhecem a palavra. O aconselhamento não é só para quem tem treinamento. O aconselhamento é para quem tem a palavra habitando o seu coração com riqueza. É isso que a Bíblia diz. E por último, eu queria fazer algumas aplicações. Não se omita em ajudar os outros a resolver seus conflitos. Primeiro, porque você será o pastor. E comumente você vai ouvir alguém dizer assim, na maioria das vezes a sua esposa vai te dizer assim, não se envolva com isso, pelo amor de Deus. Eu amo demais a minha esposa, mas ouvi essa frase delas uma centena de milhares de vezes em 25 anos. Não se envolva com isso. Isso vai trazer problemas para nós. E você vai ouvir, mas nem por isso você deverá deixar de atender ao seu chamado de ser pastor.
e conduzir as pessoas às águas de descanso, e usar a vara e o cajado para poder tratar com elas, e ser instrumento de Deus para a bênção, ainda que às vezes seja dolorosa essa bênção, mas quando a pessoa reconhece, a bênção ainda é maior. Uma vez eu disse para um irmão: meu irmão, por que você não é dizimista? E ele disse para mim: pastor, o senhor está mais interessado no meu dinheiro do que na minha alma. E ficou 3 meses sem conversar comigo. Aí veio no meu gabinete, 3 meses depois: pastor, eu queria pedir perdão por ter falado aquilo para o senhor. E me contou a história dele. Me deu lá uma justificativa porque não era dizimista, e eu então pude tratar dessa justificativa que era equivocada. E ele começou a dizimar depois daquilo, mais ou menos. Mas ele veio pedir perdão, porque Deus tratou com ele, uma vez que eu não estava de olho no dinheiro dele, mas eu estava de olho naquilo que Paulo diz: o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E quando ele começou a dizimar, ele começou a prosperar. Interessante isso. E quando ele deixar de dizimar, ele deixar de prosperar. Mais interessante ainda. Segundo, seja cauteloso e transparente todo o curso das ações. Se tem uma coisa que ser pastor nos ensina, é aprender a lidar e a agir contra a nossa própria natureza e personalidade. Eu sou muito falante e muitas vezes tive que pedir perdão, muitas vezes por falar demais intempestivamente e impulsivamente. E vou continuar pedindo perdão todas as vezes que isso acontecer. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é falar menos, ou procurar falar com mais consciência e com mais clareza. Seja cauteloso, seja transparente, não finja ser quem você não é para poder ganhar em cima disso, mas é exatamente por você ser quem você é que você ganhará o respeito das pessoas. Mesmo sendo impulsivo, às vezes iracundo, é assim que as pessoas me respeitam. Alguns ainda dizem: pastor, se o senhor fosse diferente, ia ser muito pior, ia ser ruim. E assim como tem lugar para Elias, e tem lugar para Amós, e tem lugar para João, no Antigo e no Novo Testamento, então eu acho que tem lugar para mim e a gente vai levando. Não seja diferente de quem você é, seja transparente, porque Deus também vai te usar, porque Ele te escolheu, e Ele está tratando com você, Ele está tratando comigo, Ele está tratando conosco, e por meio de nós, tratará de outros. Houve vezes que se eu não fosse impulsivo, se eu não falasse forte, se eu não falasse claramente, não chegaria a lugar nenhum. Haverá vezes que vai dar certo, haverá vezes que não dará certo, e é por isso que a gente tem que sempre ouvir a Deus para saber quando falar forte e quando falar manso. É Ele quem nos orienta. Focalize Deus, seu amor, sua graça, seu perdão e a bênção da reconciliação para você ser útil. E por último, não se aflija desnecessariamente se não der certo, mas alegre-se festivamente se Deus te usar positivamente. E eu termino dizendo o seguinte: esteja consciente que muitas vitórias que nós obtemos, ou obtivermos, ou obteremos na nossa vida e na nossa caminhada pastoral aqui na terra, elas serão parciais. Assim como as nossas derrotas aqui na terra também são parciais, porque a nossa vitória está garantida no sangue do Cordeiro. E é isso que importa. E por fim, então, tenha consciência de que a paz da reconciliação, ainda que não dure muito, é sempre paz, e é sempre paz de Deus na vida das pessoas, e verdadeira, e exatamente porque é paz, é de Deus, e é verdadeira quando as pessoas traem essa paz, quebram a reconciliação, elas depois sentem saudade e sentem falta daquilo que você foi instrumento de Deus para implantar na vida dela. E aí sim Deus instala o desejo de mudança, e Ele te usará para isso. Vamos orar? Vale a pena ajudar. Deus, nós te pedimos que abençoe o teu povo, abençoe cada irmão que está se preparando para ser pastor aqui nesta casa. Aplica na vida deles, Senhor Deus, essa sabedoria que nós vimos em Jonatas, e essa serenidade de poder ser útil nas tuas mãos quando necessário, para reconciliar grandes amigos e pessoas queridas e parentes, mas para reconciliar o teu povo contigo por meio da pregação do Evangelho,
e uns com os outros por meio do fruto do Espírito. É a bênção que te pedimos para nós e para os outros através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos ficar de pé e receber a bênção, se é que eu entendi corretamente o gesto do Aurino lá atrás. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso pastor, e a comunhão eterna e também presente e reconciliadora do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós e sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Podem se assentar. Reverendo Hélio, muito obrigado. Muito boa palavra. Depois eu quero pegar o seu esboço para a gente conversar um pouquinho lá no primeiro ano sobre essas caminhadas no nosso pastoreio. Deus te abençoe, meu irmão. Rapidinho, lembrar aos maridos do encontro